Olá, queridos amigos da TV Imaculada Conceição, estamos com mais um programa O de Casa. Programa feito com muito carinho para você. Hoje temos uma entrevista muito especial com a doutora Giovana Guzzo, que vai falar sobre suicídio. Também doutora Vanessa Loureiro, Fátima com o Diário da Irmã Faustina, uma comida deliciosa e uma música para fechar com chave de ouro o nosso programa. Fique conosco. Olá, queridos amigos da TV Imaculada Conceição. Como eu anunciei a vocês, eu estou aqui hoje para bater um papo, dar várias informações para vocês com a doutora Giovana Guzzo. Giovana, prazer falar com você, querida. Obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Muito obrigada, Maria. Pois é, e nós vamos hoje então falar, a Giovana vai nos dar vários esclarecimentos. Inclusive, ela vai falar para nós sobre o Setembro Amarelo. Giovana, então o que significa Setembro Amarelo? Bom, o Setembro Amarelo, ele é um mês, que foi escolhido para fazer uma campanha de promoção à vida e prevenção ao suicídio. A Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, no mundo inteiro, no mês de setembro, se realizam várias campanhas sobre prevenção ao suicídio, para que esse tema seja divulgado, conhecido, compreendido e que desta forma a gente possa então intervir e fazer trabalhos para prevenir o suicídio. Aqui em Campo Grande, então, esse mês de setembro já houve uma manifestação, houve um movimento, então? Sim, várias instituições fizeram, inclusive a última instituição que realizou foi o Projeto Labirinto, conjuntamente com o curso de extensão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é o primeiro curso de prevenção ao suicídio, que fez este movimento na cidade. Eles distribuíram panfletos com informações sobre suicídio e onde procurar ajuda, fizeram camisetas e também distribuíram nos terminais de ônibus e nos semáforos vários desses informativos, com algumas faixas e cartazes, e fizeram também um espaço para aconselhamento daquela pessoa que estava com algum tipo de dúvida ou até mesmo uma dificuldade emocional. Ô, doutora Giovana, a pessoa, quando ela, o que é que faz ela, não é bem essa pergunta, assim, como que, há um pensamento fixo, assim, de contra a vida para a pessoa chegar ao suicídio realmente? O que vai levando essa pessoa? São sofrimentos? Sim, bem interessante essa pergunta, Maria, porque ainda tem muito mito, em relação a isso. E esses mitos que a gente vê em relação a este tema, ele vem de profissionais da saúde, ele vem de pessoas que não trabalham na área, pessoas de todas as idades e todas as profissões, tem diversos pensamentos, sobre como é que se acontece, como é que se comete um ato desta forma. Então, assim, o suicídio em si, ele é multifatorial. O que significa isso? Que tem vários fatores, várias causas, não uma única causa do suicídio. Então, por exemplo, a situação econômica, que é uma pessoa que se encontra desempregada, e tem que sustentar uma família e não está conseguindo emprego por muitos meses, ela pode sentir uma ansiedade muito grande, uma tristeza profunda, e juntando com outras situações, outros aspectos na vida que pode ocorrer, de falta de compreensão da família, falta de compreensão dos amigos, uma cobrança muito particular mesmo que a pessoa tem sobre ela, ela começa a pensar que ela poderia dar um fim nesse sofrimento. Mas por que, afinal, eu preciso passar por isso? E nestes casos, pode ocorrer o pensamento de se suicidar. Não significa que a pessoa que está desempregada vai cometer suicídio. Não, de modo nenhum. Acontece que esse é um fator social que deve ser também atentado. Outros fatores, como, por exemplo, os transtornos mentais. Tem alguns tipos de transtornos mentais, como esquizofrenia, como o transtorno afetivo bipolar, ou até mesmo a ansiedade generalizada e a depressão
são casos também que a pessoa vai pensando e vai até planejando. Uma coisa repetitiva, né? Sempre Isso. pensando aqui nessa possibilidade. Você não seria nem na possibilidade de se matar, mas vai pensando na possibilidade de dar um fim naquele sofrimento. Então, o suicídio vem como uma possibilidade para esta pessoa. Ou então, não, em casos que não são de transtornos mentais. Em casos que simplesmente a pessoa não tem nenhum transtorno mental, mas é acometida de uma dor crônica, muito grande, muito forte. Então ela passa a pensar que esse jeito de levar a vida, com essa dor, dessa profundidade, não é justo, não é correto, e ela quer eliminar essa dor. E que um jeito de eliminar essa dor para sempre seria morrendo. E por isso também vem o pensamento de se suicidar. Então veja que são vários fatores que levam ao suicídio. E todos esses fatores juntos, quando eles aparecem juntos, como um transtorno mental, ou se na família da pessoa já tiver um histórico de suicídio, também deve ficar alerta. Porque a pessoa começa a pensar assim, será que não seria melhor eu fazer o que a outra pessoa fez? Será que a gente vê na família várias pessoas de geração, às vezes tem um suicídio na outra geração também. E isso pode acontecer. Inclusive, quando uma pessoa se suicida, todas ao redor devem ser atendidas. Ao redor, eu quero dizer assim, não só aquele familiar que perdeu um ente querido, mas deve-se fazer uma orientação na escola, deve-se passar pelos amigos. Se ela frequenta alguma igreja, deve também conversar com as pessoas mais próximas daquela igreja, ou até fazer uma palestra para as pessoas que frequentam essa instituição, para que todos possam ser orientados de como detectar os sinais e como prevenir futuros casos. Olha, gente, que assunto interessante, né? Como é importante a gente abordar um fato que realmente, infelizmente, acontece. Todo dia a gente ouve falar, olha, em tal lugar aconteceu isso. Então a gente precisa de falar sobre esse assunto. Nós vamos parar só um pouquinho para ouvir a doutora Vanessa Loureiro. Salve Maria Imaculada. Hoje nós vamos falar uma coisa que pode parecer até engraçada. Nas rodas das mulheres, sempre sai um assunto que é homens, do mesmo jeito que na roda dos homens, um assunto que é mulheres. Isso é bom, claro, porque para que a espécie humana ainda exista, é necessário que um homem e uma mulher se curtam, procriem. Mas a gente ouve muito por aí pessoas que dizem: não tem homem no mercado. Ai, não tem homem no mercado, não tem homem no mercado. Então eu vou fazer uma observação aqui. Isso é um clichê, isso não existe. Metade da população mundial é masculina. Sim, tem homem, assim como tem mulher. Depende do que você está procurando, quem você está procurando, para que você quer esse homem. Você quer esse homem para casar? Você quer só para namorar? Você quer só para ir no cinema? Você quer que ele te sustente? Você quer um homem para ser seu amigo, companheiro? Você quer um homem para constituir família? Para que você quer esse homem que você diz que não existe no mercado? Então eu quero dizer para as mulheres, não acredite nisso, é uma grande mentira. Quanto mais você acreditar e repetir, mais esse homem vai sumir de você. Porque dentro da gente, a gente tem que saber para quê. Vem cá, você vai combinar de sair com uma pessoa que não tem nada a ver com você? Ou que você não gosta do jeito que ele come, do jeito que ele senta? Você não aceita os pensamentos que ele tem? Você não gostou do jeito que ele fala? A família dele é irritante. Ele mora num bairro extremamente longe do seu, vocês vão conseguir se ver uma vez por mês. Ou então, ele já foi casado 10 vezes. Você vai ser a 11ª ex-esposa.
Veja primeiro, então a mulher tem que saber quem é ela, o que ela quer. Para que ela quer um homem? Às vezes ela nem quer nada, mas a sociedade insiste que ela tem que ter alguém do lado dela. Não é? Quem foi que inventou essa frase? Não tem homem no mercado. Foi, com certeza, pessoas amargas, pessoas desiludidas. Isso não existe. Nós estamos na era do amor, na era da sinceridade, onde as pessoas estão juntas porque se gostam, não pelo que elas têm ou o que elas fazem umas pelas outras, mas porque elas se gostam. E gostar não é amar, não é estar apaixonado, não é romantismo. Gostar é o seguinte: você olha para aquele homem que está do seu lado, sentado do seu lado, e o silêncio não atrapalha. O cheiro dele é agradável. Ele te traz paz. E se ele não fosse o homem que está saindo com você, com certeza seria seu grande amigo. Certo? Então, não acredite nessa frasezinha ridícula. Saiba exatamente quem você está procurando e se é que você realmente está procurando, e seja feliz. Salve Maria Imaculada. Depois de ouvir então a doutora Vanessa Loureiro, eu vou voltar a conversar com a doutora Giovana. Nós estamos falando do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio e amor à vida. Mas antes, eu esqueci de apresentar realmente a doutora Giovana. Giovana, fala um pouquinho antes de você, Claro. do seu trabalho. Sim. Eu sou psicóloga, atualmente eu trabalho dentro de um consultório, né? Então eu sou psicóloga clínica, também sou conselheira regional de psicologia do Mato Grosso do Sul e atualmente estou finalizando o mestrado em psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse tema do suicídio, ele veio porque eu estou fazendo um curso de extensão, né, na Universidade Federal, que é o primeiro curso de prevenção ao suicídio do Estado, organizado pelo professor Edilson Reis. E nós estamos em setembro, né? No finalzinho de estamos em setembro, realmente nós estamos setembro, no mês, né? Isso. No mês amarelo. Adequado para falar do tema. Então, no mês de prevenção ao suicídio e amor à vida. E, então, ela falou, depois de contar, né, de falar de várias possibilidades do suicídio, da pessoa vir pensando, né, amadurecendo aquela ideia. Eu quero, doutora, eu ver com você, Giovana, onde que entra, então, a religião? Deus na vida das pessoas para fortalecê-las, apesar da fragilidade, que às vezes a pessoa está num momento assim tão desequilibrada emocionalmente, que às vezes até esquece de Deus. Mas a importância de um Deus na vida dessa pessoa, porque Deus é amor, eu acho que às vezes é a ausência do amor também. Excelente a sua pergunta, Maria, porque a depressão, a ansiedade, todos os transtornos, né, mentais que podem influenciar a pessoa no suicídio, elas são de causas orgânicas e também de um acometimento psicológico muito intenso. Mas tem outras causas, conforme falamos, né, que são também desencadeadoras do suicídio. Então, assim, o suicídio, ele não é frescura, não é querer chamar a atenção, que daí muitas pessoas falam. Ele é um ato que a pessoa planeja ou faz por impulsividade, né, para dar um fim naquele sofrimento, naquela dor. Então, para muitas pessoas, ter uma religião é um jeito de dar um fim nessa dor. Nós não podemos afirmar nenhuma única causa, né, do suicídio. Por exemplo, a pessoa se suicidou porque faltou Deus na vida dela. Falar isso é restringir uma explicação a qual a Organização Mundial da Saúde já compreende que é multifatorial. Porém, a própria organização, a OMS, reconhece que ter uma religião pode ajudar no tratamento da pessoa. Porque quando ela se compromete
com o medicamento, a questão biológica, com o tratamento psicológico, que trata as questões emocionais, e também com a religião, que trata questões espirituais. Isso, toda a soma desses fatores destinados ao tratamento, eles vêm melhorar, né? E até, em alguns casos, eliminar o pensamento da pessoa se suicidar. Então, quando a pessoa acredita em Deus, independente da religião que ela tenha, mas quando ela se dedica a este amor, quando ela faz essa alimentação do espírito dela, isso pode vir a melhorar diversos desses transtornos mentais que nós falamos, e inclusive o suicídio. Não é somente com a religião, nem somente com o médico, nem somente com o psicólogo, que isso vai sair totalmente da pessoa. Mas com a união desses três, porque é importante manter os remédios, né, Giovana? Não pode falar, vou parar de tomar o remédio porque eu vou para um retiro na minha igreja. Não, você deve continuar tomando os remédios, mas sempre colocar Deus na nossa vida. Porque Deus é a nossa fortaleza, é o nosso amparo, é o nosso consolo, é o nosso conforto. Porque se a gente não tem Deus, eu não sei como é que viver, né? Graças a Deus eu tenho o meu Deus. Mas então para você, querido amigo, que está aí está às vezes desesperado, desiludido, com pensamentos, como a doutora Giovana falou, né? Que às vezes passa por esse pensamento de não amor à vida, procure a sua igreja, procure um movimento na sua igreja. Vai lá, vai ter aquele momento de intimidade com Jesus, sabe? Porque aí você vai ver que a vida vai ter outro colorido, a vida vai ter sentido. Isso, quando a pessoa busca uma religião, ela não só se aproxima de Deus para ela, mas ela começa a fazer novas amizades, né? A compreender melhor, a compreender melhor o sentido da vida, a conviver mais com a sua própria família. Então, é uma consequência muito grande quem busca Deus, realmente. Doutora Giovana, assim, e a família também deve apoiar um jovem, de idade, porque hoje a depressão não tem idade, né? Quando a família percebe que há na casa, na família, uma pessoa que está com esse problema, tem que acolher, tem que amar, porque é o amor que ajuda tudo isso, né? Que ajuda a melhorar todos os sofrimentos. Então, Maria, inclusive, muito boa a sua colocação, porque o apoio familiar é essencial. Conversar com aquela pessoa da família que está passando por situação de desespero, de desamparo, por aqueles sentimentos muito triste ou ansioso, ele deve ter também o apoio da família. Que não se faça os julgamentos morais, lógico, né? E que nesse momento a família possa orientar essa pessoa para buscar uma ajuda profissional de um médico e de um psicólogo. Em casos onde a família detecta o início de pensamentos assim muito tristes, ou pensamentos que a pessoa fala que ela quer morrer, ou que talvez seria melhor ela dar um fim na própria vida, esse caso já pode ser encaminhado para um psicólogo. Ou então, casos mais profundos precisam de um tratamento medicamentoso e também psicológico, para tratar as questões emocionais, esses sentimentos que vêm e perturbam, né, a pessoa, a tranquilidade da pessoa. Doutora Giovana, então, para encerrar nossa entrevista, eu só quero tirar mais uma dúvida. Vamos lá. Eu tenho uma família, de repente eu percebo que o meu filho está triste, está quieto, fechado no quarto, não quer conversar, e eu, vou supor, sou uma mulher que trabalha o dia todo, não tenho tempo nem para conversar com meu filho. Esse é um sintoma. A depressão sempre pode levar ao suicídio ou não? Às vezes pode ficar só na depressão. Excelente, Maria. Esses sintomas, eles podem ser sintomas de depressão ou de algum outro transtorno mental também. Ou não. Às vezes o filho, o adolescente, no caso, pode ter passado por uma situação que deixou ele muito confuso, muito triste, o término de um namoro, como a gente vê com uma certa frequência, ou até não conseguir um trabalho, ou passar num processo seletivo desses de vestibular, né, como se quer, e pode também ocorrer essas tristezas, esses sintomas profundos. Porém, a pessoa, a família que estiver observando uma mudança de comportamento, de sentimento, um
um modo de falar de um ente da família, de um ente querido, seja ele da família ou próximo, assim como amigos, parentes, colegas de trabalho, ela deve dar um tempo e conversar com aquela pessoa. Porque aquela palavra que ela separou na agenda dela um horário para dar aquela palavra, aquele ouvido com respeito, pode salvar aquela pessoa. E o suicídio, a gente deu um exemplo aqui de adolescentes, mas ele pode ocorrer em todas as idades. Geralmente, no mundo, o índice é de 15 até mais ou menos 30 anos. Então veja que é da adolescência até a fase adulta. E depois também, dos 75 anos, tem um índice maior de suicídio. Então a gente deve ficar alerta com todas as pessoas de todas as idades. É uma pessoa que está precisando de ajuda. E eu acho, doutora Giovana, eu acho assim, ajuda hoje, no mundo de hoje, nesse mundo corrido, nessa globalização, eu acho, eu que não entendo nada, estou dando só minha opinião como uma mãe, como uma pessoa que vivencia muitas coisas, é atenção. Hoje ninguém para ouvir, ninguém para escutar, a mãe corre para trabalhar, para ter as coisas, e às vezes, mãe, para um pouquinho, perde um tempo lá no seu trabalho, tira uma hora para falar com seu filho, para saber o que está no coração do seu filho, da sua filha. Ou então de uma mãe idosa que está, às vezes, até abandonada em casa. Isso. Sabe? Isso vai valer muito, como ela falou, esse tempo, essa palavra vai fazer diferença na vida deles. Exato. Doutora Giovana, estou muito feliz de ter falado com você. Você ter nos ajudado, os nossos telespectadores, esclarecendo, nos ajudando. Porque o que é importante para nós é sempre levarmos informações importantes para os nossos telespectadores. E com certeza você nos ajudou muito, ajudou a cada um, né, que está assistindo o nosso programa. E qualquer dúvida, gente, procure um psicólogo, procure alguém que possa realmente ajudar. E sempre lembrando, coloque Jesus na sua vida. Obrigada, doutora. Obrigada, foi um prazer Maria. muito grande falar com você. Muito obrigada. E agora nós vamos ouvir a Fátima com o diário da irmã Faustina. Povo de Deus, a paz de Jesus esteja no nosso coração, nessa hora onde nós devemos nos elevar a Deus, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para escutar o que Jesus marcou para o dia de hoje. No livro de Santa Faustina, nós temos no item 184 um recado para nós. Diz assim: Hora Santa. Durante esta hora santa, procurava meditar sobre a paixão do Senhor. Contudo, a minha alma foi inundada de alegria e, de repente, eu vi o menino Jesus. A sua majestade me penetrou de tal maneira que eu disse: Jesus, vós sois tão pequenino e, no entanto, reconheço em vós meu Criador e Senhor. E Jesus respondeu: Sou e convivo contigo como uma criancinha, para ensinar a humildade e a simplicidade. São essas palavras para hoje: humildade e simplicidade. O que Jesus quer nos lembrar nesse momento. O que Jesus quer fazer conosco agora. Vamos pegar a palavra do Evangelho em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Diz assim: Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequenos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber
o reino de Deus com a mentalidade de uma criança nele não entrará. Em seguida, ele as abençoou e as abençoou impondo-lhes as mãos. Jesus nos pede a humildade e a simplicidade. Ele aparece para Santa Faustina como uma criancinha. Vamos pedir a Jesus nesse momento que Ele toque o nosso coração a fim de que a gente entenda o que é ser essa criança. O que nos remete verdadeiramente à criança espiritual. A criança, vamos lembrar como é a criança. A criança normalmente é sem reservas. A criança, ela é simples. Você diz, vem, e ela vem. Você pega pela mão e ela vai, te acompanha. Ela não te questiona. É assim que Jesus está nos dizendo hoje. Ele está dizendo, vem. É uma fé simples, é uma fé sem barreiras, é uma fé que simplesmente acredita no amor que Deus tem por nós, que acredita que Jesus verdadeiramente morreu por nós. É uma fé que não raciocina, simplesmente crê. Crê no amor e na misericórdia, com a humildade e com a simplicidade da criança. Isso é a palavra que Jesus trouxe para nós nesse dia. E eu convido a você que feche os olhos e eu vou encerrar fazendo a oração das laudes desse dia. Feche seus olhos e reza comigo no seu coração. Deus, nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça, como praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Depois de ouvir a Fátima com o diário da irmã Faustina, nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta. Sua criatividade ganha asas com variedade de pisos e revestimentos exclusivos que dispomos para o seu projeto. Conheça o Tecnocimento, um produto inovador que você só encontra aqui. Paralela Pisos e Revestimentos. Crie, invente, imagine muito mais.